Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática e eu estou aqui para ajudá-los mais uma vez com relação à matemática no que relaciona a domínio de uma função. Então, nós temos aqui 4 exemplos. Determine o domínio dessas funções reais. Eu costumo dizer que para encontrar o domínio de uma função real, você tem que verificar se existe uma condição para que ela exista uma vez dado o valor numérico. Então, se nós substituirmos, por exemplo, aqui no exemplo A, na função m de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Se nós colocarmos qualquer valores reais aí, vai resultar num valor real. Ou seja, quando eu pego o valor numérico e substituo no lugar do x, qualquer valor numérico e número real continua sendo número real, dá um valor real. Então, o domínio, portanto, o domínio dessa função, eu posso dizer que todos os reais, ou seja, quem é o domínio? São os valores de x. Então, no lugar do x, eu posso colocar qualquer número real que não tem problema nenhum. Acontece que esses 3 exemplos, o exemplo B, C e D, eles têm restrições. Então, ele tem umas condições para que eles existam. Exemplo, a função f de x, 3 sobre x menos 2. Observe que é uma fração. E toda fração tem uma condição para que ela exista. Por exemplo, se eu pegar aqui uma fração 3 dividido por 0, essa fração ela não vai existir. Não existe essa fração. Então, observe que o denominador não pode ser igual a 0. E aqui nós temos um denominador x menos 2. Como existe uma incógnita, um valor desconhecido, eu preciso definir que esse denominador x menos 2 seja diferente de 0. Então, eu vou isolar agora o x, né, fazendo a transposição do 2 negativo, ele vai positivo. Então, o x vai ser diferente de 2. Observe, se eu colocar 2 menos 2, vai ficar 0. Então, a fração não vai existir. E aí eu posso definir que o domínio, portanto, o domínio dessa função vai ser qualquer número real menos o 2. Qualquer número real, com exceção do número 2. Ou eu posso colocar também assim, ó. X pertence aos reais, tal que o x é diferente de 2. Eu posso escrever dessa forma também, ok? Vamos para o terceiro exemplo. Na função g que nós temos aí, nós temos raiz quadrada de 3 menos x. Como é um radical, existe uma condição de existência para os radicais. Toda vez que eu tenho um radical de índice par, eu tenho que saber que o radicando ele não pode ser um número menor que 0. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3, eu vou chamar, lembrando que tudo isso aqui é uma condição para que exista. Nesse caso, é uma condição de existência da fração. Aqui, eu vou fazer uma condição de existência para o radicando. Então, o radicando, que é o 3 menos x, ele tem que ser um número maior ou igual a 0. Portanto, se eu pegar aqui menos x maior ou igual, o 3 que está somando, ele vai passar diminuindo na transposição. Aí observe que nós temos aqui o coeficiente de x sendo negativo, então nós vamos ter que fazer uma inversão. Aqui eu pegar o oposto, que é o menos 1. Então aqui, ó, o menos 1 vai ficar positivo. O sinal da desigualdade muda de sentido, ó. Maior ou igual vai ficar menor ou igual, e o 3 que é negativo fica positivo. Portanto, nós temos aí, ó, o x ele pode assumir qualquer valor menor ou igual ao 3. Por exemplo, se eu colocar o 3, 3 menos 3 dá 0. Raiz de 0 existe. Mas se eu pegar um número menor que o 3, por exemplo, 2, 3 menos 2, 3 menos 2 dá 1. Aí, raiz de 1 é 1. Então, existe. Agora, se eu pegar valores maiores que o 3, não vamos ter um resultado dentro dos reais. Exemplo, o 4. 3 menos 4. Se eu pegar 3 menos 4, deixa eu escrever aqui, ó. 3 menos 4 vai dar menos 1. E aí nós temos um radical de índice par e radicando negativo. Então não vai existir para os reais. Então esse x vai assumir valores menores ou igual ao 3, para que a função exista. Então eu vou definir aqui o seguinte, ó. O domínio dessa função ser x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual ao 3. Eu posso escrever dessa forma, ok?
Vamos para o último exemplo. O último exemplo é um pouquinho mais extenso. Observe aqui que nós temos uma fração que tem um radical no denominador e tem um radical que está no numerador. São três situações. Então, os três têm que obedecer uma condição para que exista. Primeiro, a condição de existência da fração. A condição de existência da fração é que esse denominador x menos 3 seja diferente de zero. Ele não pode ser zero numa fração. Aí, vamos isolar o x. X vai ser diferente de 3. Então, já encontrei aqui uma condição de existência para essa fração. O x não pode assumir o 3. Aí, vamos agora para a condição de existência dessa fração que tem no denominador um radical. O índice é par. Se o índice é par, então eu tenho que pegar o quê? Esse radicando, ele já é diferente desse exemplo g aqui, ó, g de x, porque esse radical está no numerador, certo? Mas esse está no denominador. Esse do numerador ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero, mas no denominador ele não pode ser igual a zero. Então eu vou colocar somente x menos 1 maior que zero. Não esqueçam, se o radical estiver no numerador, a condição é que ele seja maior ou igual a zero, o radicando. E se ele estiver no denominador, só maior que zero, o radicando, porque ele não pode assumir o valor igual a zero. Então, x vai ser maior que 1. A terceira condição de existência que nós vemos aqui é desse radical, como eu já falei, é um radical que está no numerador. Se o radical está no numerador, o radicando, que é o x menos 2, ele vai ser um valor maior ou igual ao zero. Então, o x vai ser maior ou igual a 2. Nós temos três condições de existência. Vamos fazer aqui a intersecção entre eles. Ó. X diferente de 3. Então, vou fazer uma retinha aqui, real. E x maior que 1, outra reta real. X maior ou igual a 2. Bem, vamos procurar colocar os três números, os três valores, numa ordem crescente, do menor para o maior. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o 3, aqui o 2 e aqui o 1. Quais são os valores diferentes de 3? Qualquer valor aqui, ó, que seja diferente que ele. Ó. Tudo que vá para o mais infinito e o menos infinito. Maior que 1, maior, observe que o 1 está excluído, ó, maior que ele. Eu vou pegar, eu excluo o 1 e pego os valores maiores que ele. Quando nós temos aqui maior ou igual, então quer dizer que nós temos uma bolinha cheia, que representa que o 2 está incluído nessa solução. Então, eu vou pegar maior ou igual a 2. Ó. E quando está excluído, a bolinha é vazia. Ou bolinha aberta, como alguns chamam aí. E bolinha cheia, né, quando está incluído esse valor. E nós fazemos a intersecção entre eles. O que tem de comum aqui? Tem de comum são esses valores a partir aqui do 2. Ó. Do 2. Observe que o 3 aqui está excluído. Então essa é a intersecção. Então eu posso dizer o quê? Que o domínio dessa função aqui é a solução. Eu posso escrever na forma de intervalo, eu posso dizer assim, ó, fechado em 2, aberto em 3, união aberto em 3 ao mais infinito, é uma forma de escrever. Ou eu posso escrever assim, ó, x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 2 e diferente de 3. Ok? Então nós temos esse domínio dessa função. É isso aí, gente. Até a próxima aula.